Ao vivo, mas agora sobre outra questão importante. Ontem no BG nós tocamos em um detalhe: o governo do estado entrou na justiça contra o aumento no valor de tarifas de passagens de ônibus. A Kelly Borges está chegando por aqui ao vivo para trazer mais detalhes com o representante da Setuf, né, que está no meio desse fogo cruzado. Oi, Kelly. Olá, Polito. Então, a gente está aqui no Ticem, né, região central. Inclusive, vocês percebem a movimentação intensíssima de passageiros de embarque, desembarque, ônibus, né, circulando aí para poder levar esses passageiros para os seus destinos. E faltando pouco mais aí, alguns dias, né, para completar um mês que esse reajuste foi feito, agora a Procuradoria-Geral do Estado, ela decidiu entrar com uma ação justamente para poder cancelar esse reajuste que foi oferecido e que os passageiros já estão pagando mais caro, 15% a mais, para poder fazer os seus trajetos intermunicipais. Então, eu estou aqui ao lado do presidente do Conselho Metrópolis, que é o Léo Mauro Xavier, que vai falar a respeito desse assunto para a gente, porque para vocês a medida é legal. Não há porquê o governo entrar na justiça para resolver essa situação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Essa informação foi recebida por nós com bastante surpresa, já que era uma situação bastante discutida e alinhada entre todas as partes envolvidas, o Estado, através da ARESC, né, que é a agência reguladora, dando aí esse reajuste às operadoras, né, que é a ARESC sendo a responsável pela gestão tarifária do serviço. No acordo que vocês fizeram com o Ministério Público, e isso aconteceu em outubro do ano passado, lá dizia, segundo o governo do Estado, de que deveria ter, ainda que a ARESC oficializasse a possibilidade desse reajuste, o governo também teria que se manifestar em relação a esse assunto. Vocês não entendem como é que fala? O entendimento de vocês é diferente. Apenas a ARESC é o suficiente para vocês conseguirem fazer esse reajuste? Formalmente no contrato está bem claro, bem cristalino a situação da ARESC, né, e a competência exclusiva da ARESC para determinar esse reajuste tarifário, né? Então a gente não tem muita dúvida assim, em relação a essa situação, né? Tá bem alinhado. Qual que é o procedimento de vocês a partir de agora? Na realidade nada muda a princípio, nós estamos numa esfera jurídica, né? Mas a princípio não existe nenhuma determinação para se cancelar esse reajuste, né? Então não existe nenhuma mudança a princípio. É importante salientar que esse reajuste ele acontece por dois principais motivos. A primeira é a variação do combustível, que é notoriamente visto pela população, né? O óleo diesel cresceu 80% há 12 meses, né? Nos últimos 12 meses. E também no mês de maio nós tivemos a negociação coletiva com os nossos trabalhadores e exatamente ela aconteceu porque existia essa expectativa pelo contrato firmado de que esse reajuste existiria para cumprir, né, esse aumento de custos. Quais são as tratativas de vocês em relação à quantidade de reajustes que devem ser feitos? Existe um cronograma, né, de quanto em quanto tempo isso pode acontecer? Isso está estabelecido no contrato, né? É um reajuste anual que acontece, uma revisão ordinária dentro do contrato que acontece, obviamente sempre respeitando as variações mais significativas dos custos, como por exemplo aconteceu agora na mão de obra. Esse ano já tinha tido reajuste? Tivemos um reajuste de 1,62%, praticamente quase que nada, no mês de março, né? E que nesse caso especificamente não aconteceu nenhuma dessas polêmicas, né? Agora, claro, um reajuste mais significativo, mas repito, em função de uma variação mais significativa dos custos. Em relação a essa ação judicial da Procuradoria-Geral do Estado, vocês já foram notificados? Não fomos notificados ainda, nós temos conhecimento dessa ação. Nos traz bastante preocupação, porque nós temos a preocupação de cumprir exatamente não só a operação do dia a dia, mas aquilo que foi acordado junto aos trabalhadores no seu reajuste. Então, a gente recebe essa notícia com bastante preocupação e surpresa. Muitíssimo obrigada. Os esclarecimentos foram dados, então, pelo presidente do Conselho Metrópolis, o Léo Mauro Xavier. Eu volto com você, Polito. Kelly, tem uma pergunta para fazer para ele, inclusive uma delas ele acabou de responder. Receberam com estranheza, porque ninguém entendeu exatamente, levando em conta que a ARESC tem competência legal para tomar uma decisão como essa. E é preciso levar em conta os aumentos substanciais de combustíveis. Olha o preço do diesel, não tem como se manter. A pergunta que eu quero fazer, e única, é a seguinte, Kelly. Ele explicar um pouquinho como é que está a situação financeira das empresas. Muitas decisões foram tomadas politicamente durante a pandemia, decisões políticas que prejudicaram também o andamento dos negócios dessas empresas. Como é que está a saúde financeira
e se houver essa alteração, se muda alguma coisa daqui para frente com impactos negativos na questão orçamentária dessas empresas que incluem o transporte da nossa região. Perfeito, Polito. Polito, nosso apresentador, quer saber o seguinte: em relação a todo esse período aí, né, todas as empresas tiveram suas dificuldades para conseguir tocar os seus negócios. Diante desse reajuste, a explicação principal que você comentou foi a subida, né, dos combustíveis, que isso impacta diretamente e que vocês precisam, então, desse reforço a mais para poder garantir esse transporte. Caso vocês tenham que suspender esse reajuste, como é que está a vida financeira hoje das empresas? Elas conseguem manter o serviço para essas pessoas que precisam se locomover? É uma situação extremamente preocupante. Exatamente por isso que a importância desse contrato firmado e dessas regras estabelecidas no momento do contrato firmado, né? Então, não só os combustíveis, mas especialmente a mão de obra. O nosso trabalhador estava desde 2019 sem um reajuste de tarifa, né? E os preços, né, da vida aumentando de uma forma geral. Então, nós fizemos esse reajuste exatamente porque se tinha a expectativa, o reajuste da mão de obra, né, se tinha a expectativa do reajuste da tarifa, né, exatamente para cobrir esses custos. Agora, é importante deixar claro que nós não somos a favor de aumentar a tarifa. Entendemos perfeitamente o impacto que isso traz para a sociedade e o ideal é que nós pudéssemos ter, de outra forma, através de um subsídio, por exemplo, o equilíbrio desses custos, né? Mas, enquanto isso, a operação ela tem que acontecer e fica extremamente prejudicada essa operação, o equilíbrio econômico das operadoras, né, que já vieram aí desde 2019 com a pandemia, enfim, 2020 em recuperação judicial, a grande maioria delas, então fica uma situação extremamente preocupante.